mais estilo. Oferecimento. Toda linha estampada com até 30%. Riviera Tecidos Finos, exclusivo. Dando continuidade àquela matéria que a gente começou no programa passado sobre utilidade pública na área de segurança, o nosso convidado de hoje é o delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Razanauskas. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Doutor, eu conversei com a delegada semana passada e falei para ela sobre esse movimento que a sociedade está fazendo, né, de revolta contra as atitudes de violência. Está todo mundo querendo se armar, querendo comprar arma para os filhos, para eles mesmos. Falei, não, vamos falar sobre isso. É simples assim? Eu posso chegar e comprar uma arma e dar para o meu filho que sai na rua? Não, de forma alguma não é desse jeito que funciona. Para se possuir uma arma legalmente, é preciso um registro perante a autoridade policial. A Polícia Federal tem que fazer o registro dessa arma no Sistema Nacional, no SINARME, e eu preciso dizer qual a necessidade que eu tenho de portar uma arma. Dificilmente um jovem de 20, 21 anos de idade vai conseguir provar a necessidade de portar uma arma. Além disso, para que ele porte a arma, ele tem que fazer um curso, tem que fazer o exame psicotécnico para ver o equilíbrio emocional dele. E também, vamos nos imaginar assim no dia a dia, né? Sai para balada com a arma. É complicado, né? Ele vai entrar Deixa no carro, resolve. Se deixar no carro, pode furtar, ou podem quebrar o vidro do carro, furtar a arma, é mais uma arma na mão da criminalidade. Não, carregar a arma, vai dançar com a menininha que acabou de conhecer, ela vai sentir aquela arma, com quem que eu estou saindo? Então, fica difícil. Ter arma em casa. Tá, e ingerir bebida alcoólica ainda na balada. Sim, aí na balada. Ingerindo bebida alcoólica, vai portar uma arma depois de ter ingerido bebida alcoólica? É ruim. Em casa, da mesma forma. O que os bandidos aproveitam é o elemento surpresa. Eles sempre contam com a surpresa. Então, em casa, nós estamos tranquilos, relaxados, e a hora que somos surpreendidos, a coisa já aconteceu, não dá mais tempo de correr atrás da arma. Nós tivemos, no outro final de semana, um policial civil que foi morto na sala da casa dele. Eu vi. Então, é policial, estava treinado para isso, mas em casa tranquilo, assistindo televisão com a esposa, e acabou sendo executado. Então, dentro de casa também, não é esse o tipo de segurança que nós precisamos ter. Nós somos um Estado democrático, Estado de Direito, então é dever do Estado prestar segurança. Então o Estado tem que dar essa segurança e o cidadão tem que se sentir seguro o tempo todo. Não adianta eu querer me amar, eu querer fazer segurança individual. Eu talvez tenha condição financeira, o meu vizinho talvez não tenha. Sim. Então o ideal não é esse. Doutor, quais são as consequências para quem adquire uma arma sem estar habilitado para isso? Sem o registro, está cometendo um ato delituoso. Né? Começa por aí. Então, as consequências podem ser processado por isso. Então, não compensa sujar meu nome por uma questão tão pequena que pode trazer muito mais problemas do que soluções. Ah, tá. E se, no caso de emprego, se ele é funcionário público ou pretende ter uma carreira pública, este processo pode atrapalhar? Com certeza, né? Existem alguns cargos que proíbem a pessoa, impedem que o candidato tenha algum procedimento criminal de ingressar nos seus quadros, né? Juiz, promotor, delegado, defensor público, esses daí todos é uma causa impeditiva. Bom, já é outra coisa que tem que se pensar, né? Doutor, este caso, né, dos dois jovens universitários que foram assassinados brutalmente, que está levantando toda essa situação, a polícia merece os parabéns. Eu falei ontem para a delegada, vocês foram muito rápidos. Mas outro questionamento que eu ouvi muito na passeata é: falta polícia na rua. Que polícia é essa que tem que estar na rua? É a civil ou a militar? Bom, a atribuição da Polícia Militar é o policiamento preventivo e ostensivo. Então, essa atribuição, basicamente, é da Polícia Militar. Ela que deve se fazer presente
Não como eu vi alguns comentários aí, policial na porta de cada bar, policial em cada esquina. Não tem como. Né? Não há Estado que suporte uma situação dessa. A estrutura de segurança do Estado deve ser de maneira tal que permita que isso seja intercalado, que seja feito com presença, com inteligência, enfim, e que consiga cobrir toda a área da cidade sem que nós tenhamos um policial em cada esquina. E já aproveitando aqui a função da Polícia Civil, aqueles crimes que não puderam ser prevenidos ou evitados, então a repressão deles, né, a Polícia Militar, a polícia proativa, e a Polícia Civil, a polícia mais reativa. Quer dizer, aconteceu um crime, aí sim a investigação criminal, que é a atribuição da Polícia Civil. Bom, o assunto é muito interessante. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e na volta a gente continua falando aqui com o delegado-geral, que tem muita coisa ainda. Sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer rever? Quer ver outros programas? Então faz o seguinte, visite o nosso site www.maisestilo.net.